Esse é o podcast Game Changers e eu sou o Rafael Reis, da Nova Escola de Marketing. Eu sou o Rafael Machado, da Traction. Nesse episódio, a gente conversou com o mestre Romeu Buzarello, um dos profissionais de marketing mais reconhecidos no Brasil e premiado no Brasil e no exterior por ser um gênio em inovação de marketing. Nesse papo, ele falou muito sobre o que muda e o que não muda no marketing, iniciativas de educação, viradas de chave na carreira e deu várias dicas para quem quer se estabelecer na profissão e fazer a diferença no mercado. Se você quiser muito conhecimento de mercado e muita experiência em 1h30, continua assistindo. São mais de 40 anos de carreira em diferentes empresas super relevantes em cada um dos seus mercados. Os últimos 20 inovando no mercado de construção, no mercado imobiliário, com prêmios e com reconhecimento no Brasil e internacionalmente. É com certeza um dos profissionais que mudou a história das redes sociais no Brasil logo no comecinho. A cada uma que ia surgindo, um dos primeiros cases que acontecia era essa cabeça que estava ali coordenando e reunindo pessoas para fazer aquilo acontecer. Professor, lecionou por mais de 25 anos em MBAs e pós-graduações nas melhores escolas do Brasil, ESPM, INSPER, FIA, FGV, Exalc USP. Atualmente é investidor, conselheiro, mentor, professor e palestrante. Partner da Startse, uma das maiores edtechs brasileiras na área de educação corporativa, e coautor de vários livros de inovação e transformação digital. Muito bem-vindo, mestre Romeu Buzarello. Muito obrigado, Rafael. Deixa eu fazer um reparo na tua fala em relação à minha pessoa. Eu estava no Vale do Silício em 2016, fui para uma missão de negócio no Vale do Silício, assisti uma entrevista de um headhunter aqui na rua Seguinte História. Estava contratando um executivo para uma operação no Vale do Silício, veio esse executivo e começou a discorrer a experiência dele. Falou, olha, eu tenho 36 anos de mercado, conheço o mercado automobilístico, o mercado farmacêutico, o mercado de bens de consumo, conheço muito bem o mercado latino-americano, conheço toda a mídia americana, todo o broadcast americano, gerenciei milhões e milhões de orçamento de comunicação. O Red Hunt chegou, bateu nas costas dele e falou o seguinte: parabéns, a tua experiência é muito boa, mas a tua experiência é antiga, ela não faz mais sentido para os dias atuais. E aquilo me incomoda há muitos anos, foi em 2016. Tudo que você falou é verdade, minha experiência é maravilhosa, Rafael, mas é uma experiência também que ficou antiga, né? Eu estou num processo constante de refundação, eu fui um executivo, né? Usando uma linguagem futebolística, fui jogador por muitos anos, sempre joguei em alta performance, agora sou comentarista, né? Hoje eu estou mais para ler Clarice Lispector do que saber a última funcionalidade do TikTok. Mas realmente lá em 2006, 2007, a Tecnisa nos deu a possibilidade de fazer bons trabalhos com reconhecimento nacional e internacional. Mas eram outros tempos, né? As coisas mudaram muito nos últimos 5, 6 anos. E eu achei que eu ia chegar com 57 anos e as empresas não queriam os gurus. Eu estou com 57 e as empresas querem os guris. Puxa, logo na minha vez, as empresas não querem mais os gurus, elas querem os guris, né? E eu acho que o ideal é assim, é você ter a energia do guri com a luz do guru, né? Essa junção é impecável para qualquer empresa. Mas é uma área que hoje demanda muita energia, muita força. Eu me recordo que boa parte da minha área de marketing eu precisava fazer 1 a 2 reuniões por ano com a Editora Abril, com a Globo, e com o Estadão e com a Folha para saber algumas novidades que saíam, né? Eles mudavam o formato, agora era meia página, depois era 1/4 de página, essas inovações, né? Hoje, se você levar ferro e fogo, você só participa de eventos semanais do LinkedIn, do TikTok, do Instagram, do WhatsApp, do Google Maps, do Waze. Toda semana tem evento para você participar e de assuntos que talvez no momento, no meu contexto de vida, já não façam mais tanto sentido assim para mim, porque são assuntos muito técnicos, muito funcionais, e que eu já abandonei um pouco essa minha fase de nerd, como eu era lá na época. Hoje eu sou mais estudioso, estou muito mais focado em gestão, muito mais focado em liderança de pessoas do que efetivamente conhecer o teu conhecimento que eu tinha de redes sociais, internet. Eu comecei na internet lá em 1997, na Scopus. O Bradesco tinha Scopus, né? Foram as primeiras lojas de e-commerce do Brasil e tal. Então eu conheço profundamente esse mundo, mas eu confesso que também a gente tem que promover mudanças ao longo da vida, né? Eu hoje estou mais para ser um polímata do que ser um profissional de marketing, né? Polímata é quem, né, como você falou, dou aula, palestrante, professor, investidor, mentor, palestrante, escritor, né? Buscar aí essas competências que a gente acumulou ao longo da vida, tendo essa carreira de executivo e de professor, e que nos possibilita hoje ter essa vida
mais interessante, eu sempre falo isso para os meus alunos com muita força, Rafael. Alguns cuidados que todo profissional de marketing tem que ter. Primeiro, a nossa área, o conhecimento não é cumulativo. Cada ano que passa eu não fico melhor, eu fico pior. Quando me comparo com um financeiro, com um diretor de contabilidade, controladoria, um advogado, cada ano que passa esse pessoal fica melhor. Nós de marketing, cada ano que passa, nós ficamos pior. Nós não melhoramos porque é muita transformação, é muita mudança. 2, na nossa área, o conhecimento não é cumulativo. Né? A gente não acumula conhecimento. 3, eu acho que está mudando um pouco, mas é uma área que tem um preconceito muito forte com a idade. Dificilmente você vai encontrar no Brasil hoje profissionais de marketing com mais de 50 anos. Difícil, é muito difícil. E se você encontrar, são profissionais que já estão há muitos anos na empresa. Mas dificilmente você vai ver alguma matéria relatando que o profissional A saiu da empresa, o profissional X saiu da empresa A para a empresa B e ele tem mais de 50 anos. São raros os casos. Não é que é impossível, mas é improvável. Então, é uma área que tem um preconceito com a cronologia. Eu me recordo, quando era executivo, depois dos 45 anos, nenhum headhunter me ligava. E eles me ligavam pedindo indicação de alunos. E a primeira informação que eles me davam é: eu preciso de um aluno com menos de 40 anos. Eu perguntava: mas por que com menos de 40 anos? Porque o meu cliente acha que um executivo com mais de 45 anos não está entendendo dessa nova economia. Olha o preconceito. Né? Então você tem 2 preconceitos. Você tem um preconceito cronológico, que é da idade. Então o fato de eu falar que eu tenho 57 anos, eu já estou fora do jogo. Pelo fato de ter 57 anos. E depois tem o preconceito com o fenótipo. Né? Eu não tenho mais o look and feel de um jovem de 35 anos. O meu fenótipo é o fenótipo de um homem de 57 anos. E a nossa área ela é muito focada em fenótipo. Né? Acho que vai mudar, porque o que está escrito na palavra diversidade? Na palavra diversidade está escrito idade. E idade é a causa de todas as causas. Porque todo mundo que pertence a minorias, se tiver muita sorte, vai ficar velho. E eu agradeço muito porque essas pessoas possivelmente vão vir com esse ativismo. Eu já vejo uma mudança substancial em relação a essa questão aí das empresas darem mais oportunidades. Mas eu imagino que executivos como eu, a grande maioria, há sim exceções. Depois que bate aos 50 anos, até os 53, eu ganhei a vida. Agora eu só quero ganhar vida. É diferente. Então eu tenho muito trabalho, mas não quero mais emprego. E eu vou te falar um gatilho que disparou na minha mente faz uns 3 anos. Eu estava lendo um artigo de um jornalista entrevistando o Woody Allen. O jornalista chegou para o Woody Allen e perguntou: Woody, o que você acha da morte? O Woody Allen respondeu: eu não concordo. Como não concorda? A morte é um evento inevitável da vida. Não, mas eu não concordo. Mas Woody, se todos temos uma certeza que nós vamos morrer, mas eu não concordo. Resumindo, Rafael, eu não trabalho mais com o Woody Allen. Eu tive muitos Woody Allens ao longo da minha carreira. Foram 40 anos de carreira. Eu tive muito Woody Allen. Trabalhei com muita gente difícil. E hoje eu não teria mais condições nenhuma de voltar para o mundo do trabalho e trabalhar your way. Now is my way. Entendeu? Um pouco do meu jeito. E também acho que a chance de desenvolver algum tipo de doença mental seria muito, muito forte hoje, tendo que me submeter à ditadura das metas, dos resultados, dos prazos, cobranças injustas. A nossa área é uma área que você está sempre devendo, né? Sempre devendo. Você sempre está devendo. Sempre. Tem uma meta do mês passado. Não, e devendo em todas essas coisas novas que emergem, geralmente se cobra do profissional de marketing. Né? E você Nunca vai com financeiro, com ego, com tudo. Né? Ninguém vai cobrar inteligência artificial da área de finanças, da área de controladoria, mas chega para a área de marketing, você tem que entender o que está acontecendo. Né? Toda e qualquer inovação, ela cai Saiu ontem, mas hoje se você não estiver fazendo, você está vendo. Exatamente. Então, tem uma cobrança muito intensa sobre a área de marketing. É uma área muito difusa hoje, extremamente difusa, microgranulada, ficou microgranulada. Né? Então, você tem aí uma quantidade de microespecialistas. Né? Bons tempos aquele que quando eu estava na SPM, eu precisava de um profissional, colocava lá no mural de empregos, procura analista de marketing. Pronto, eu recebia 200 currículos e era fácil. Né? Hoje você tem um profissional de growth, um profissional de UX Writing, um profissional de conteúdo, um profissional de CS, um profissional de CX, um profissional de POX. Eu fui vendo isso esses últimos 20 anos. Eu comecei como arquiteto de informação. Aí eu fui para usabilidade. Depois começou um monte de subsegmentação. UX Design, UX Writing, UX não sei o que. Hoje tem um monte de sub-áreas de UX que antes era uma coisa só. Né? E hoje você tem um gestor e um time para cada uma das áreas, dependendo do tamanho da empresa. Eu quero pegar uma outra perspectiva.
aqui no Game Changers a gente fala muito sobre as viradas de jogo, né? O que foram viradas na sua carreira, ou o que a tua experiência como gestor, como líder de grandes pessoas, e eu conheço grandes profissionais que passaram pelo teu time. Só para citar dois, vou ser injusto com os outros, mas vamos nesses dois. Gustavo Zanotto, Grande que depois de profissional. trabalhar contigo Grande na profissional. Tecnisa foi para a Cirela. O Israel De Gasperi, Obrigado. que foi do time de social lá no começo. Esses dias fiz um post recomendando ele no LinkedIn, inclusive, é um grande amigo. Os dois são. Eu gosto de olhar para as coisas que nunca mudam. E eu acho que aí tem uma virada de chave. Tem essas, digamos, as tecnologias, as táticas, elas vão mudar de tempos em tempos. Sim, sim. Não sim. gosto de dizer de ano em ano, mas elas mudam de tempos em tempos. Então, o que era rede social lá no começo, que a gente ainda chamava de Web 2.0, Sim, sim. hoje é diferente. Mas tem aquelas habilidades que nunca mudam. E que você, como profissional de marketing, ao longo desses 40 anos, usou e que são habilidades inerentes. Essas coisas nunca vão mudar. Já te ouvi dizer algumas vezes, e a gente conversando esse ano, só para dar contexto, eu convidei o Romeu para dar aula magna do nosso anti-MBA, do MMA, e ele gentilmente topou. E ele falou, olha, já dei 2.500 noites de aula. E eu queria perguntar baseado numa frase do Sêneca, que a gente mais aprende quando a gente ensina. Que ensinar é uma forma da gente consolidar o aprendizado e da gente sempre estar buscando estar atualizado em relação àquilo que a gente ensina. O que dar 2.500 noites de aula te ensinou? Olha, primeiro, todo professor é um ator frustrado. A gente não deu certo como ator, foi ser professor. Então, essas 2.500 noites me deram uma competência cênica muito importante. Eu adquiri uma capacidade de comunicação, de enfrentar grandes plateias, de enfrentar grandes públicos, graças às salas de aula. Porque sala de aula é treino. Quando você vai para uma palestra, palestra é jogo. Sala de aula é televisão. Você grava uma cena, se não for bem, você vai lá, regrava a cena até acertar a cena. Sala de aula você pode ir bem não pode ir bem na primeira aula, recupera na segunda, na terceira, e você vai aprendendo ao longo do tempo. Quando você vai dar uma palestra, você tem 45 minutos, você não pode errar. Você tem que ser impecável. Só que para você chegar no estado da arte, para dar uma palestra de 45 minutos e encantar pessoas, você tem que ter um bom repertório de sala de aula. Então, eu melhorei muito a minha competência de comunicação, porque a sala de aula te dá essa possibilidade de você treinar. Eu acho que sala de aula é treino. Sim, a gente aprende, mas eu vou fazer uma declaração muito forte aqui, polêmica. Eu ouço muito professores falando que aprendem com os alunos de sala de aula. Olha, pelas 2.500 noites que eu lecionei, eu aprendi muito pouco. Eu aprendi muito porque eu tinha que estudar, tinha que ler, tinha que me preparar para a aula. Aí eu aprendi. Aí não tinha dúvida, você se aprende para a aula. E eu, nessas 2.500 noites, eu tive poucas conversas de alto nível com os alunos. Por quê? Infelizmente, o nosso aluno não lê, o nosso aluno não estuda. E tem um problemaço hoje nas escolas, que na minha opinião é um baita de um problema, que é essa questão do NPS de professor. O NPS professor é a coisa mais... O professor virou um funcionário. Não, me tornei completamente um prestador de serviço. Né? Então o que acontece? Se eu apertar demais o torniquete, o aluno vai lá na avaliação, o professor Buzarello exigiu demais, o professor Buzarello cobrou um volume excessivo de leitura, eu não tenho tempo para ler. A escola não vai ouvir o professor, a escola vai ouvir o aluno. Né? Então o que acontece? Você não pode cobrar muito o aluno. Cênica, o aluno virou um cliente, né? Ele não é mais um aprendiz. Não respondeu o NPS. Então o que acontece? Você quer ganhar um NPS bom? Dá uma aula fofa. Dá uma aula fofa, você vai ter um NPS maravilhoso. Né? Então faz o que o Vampeta fazia no Flamengo. Eu faço de conta que joga e o Flamengo faz de conta que me paga. Né? Então o aluno ele aprende com a severidade do mestre ou ele vai aprender com a severidade da vida. Então não dá para você ser um pouquinho mais severo, né? Na cobrança. Puxa, pessoal, quando eu falo severo, tem um material que eu passei aqui para vocês lerem. Depois eu fui mudando com o tempo, em virtude das novas tecnologias. Assistam esse vídeo aqui, vamos discutir esse vídeo aqui, ou esse podcast aqui, para a gente discutir, poder minimamente produzir uma aula. Ninguém lê. Aí você aperta, eu não falo, professor, desculpe, eu não preciso ler. Eu pago R$4.000 por mês aqui, eu leio se eu quero, eu já sou adulto. Aí você fica sem chão. Né? E a escola nunca vai cobrar do aluno. Né? Quando o aluno chega para mim e fala, professor, dá para abonar falta?
Na Bonafalto é uma tentativa de corrupção, um agente público. Você deveria ser expulso da escola, certo? Ele tentou me corromper, ele não tem um motivo aparente. Se eu chegar para a escola e falar que o aluno pediu para Bonafalto, o que a escola vai fazer com o aluno? Nada. Nada. Buzarello, segue o jogo aí, não me cobre subir isso. Então, eu dei muita aula, me preparei muito para essas aulas, muito. Eu até aprendi coisas interessantes, eu vou falar para vocês algo que me marcou muito dando uma aula em 2009, numa dessas boas escolas que eu lecionei, todas elas muito sérias, muito corretas, pessoas maravilhosas, tentando fazer o melhor. Mas eu vou te falar um ensinamento que me marcou muito. Eu estava dando uma aula em alta octanagem em 2009, na época eu estava no auge da transformação digital lá na Tecnisa, estava falando das coisas que eu estava fazendo na empresa e tal. O aluno parou a aula e falou, professor, parado, alto lá, você está errado. Eu falei, até que enfim vocês discordaram do professor. Que bom, né? Porque é só eu que falo, vocês não concordam, não discordam de nada. É bom que haja discordância para a gente poder produzir boas conversas. Falou, professor, você está dando o sangue para a empresa. Você não pode dar o sangue, você tem que dar o suor. Profundo, né? Ele falou, o sangue você dá para sua família, para sua esposa, para os seus filhos. Para a empresa você dá o suor. Olha se nós aqui damos o sangue para a empresa. Todos nós aqui damos suor. Você está dando sangue, está errado. Esse foi um baita de um aprendizado. Mas foram 2.500 noites, né? Esse foi um bom aprendizado que eu levei para a vida. 2.500 noites, né? É pouco, né? Mas até pintando um cenário do que você falou sobre guri e guru, você está falando dos guris, da pessoa que está aprendendo e vai entrar no mercado de trabalho. E acho que existe uma grande desvantagem, você vai saber melhor do que eu, que essas pessoas, além de ter uma formação fofa, marketing tem muito a ver com mercado, você entender mercado. E para você entender mercado, não vai ser na escola, não vai ser na faculdade, não vai ser em 10 anos, vai ser em 20 anos. E aí você entende o mercado. Não existe uma formação muito boa ou relevante em marketing, pelo menos no Brasil. Escolas que formam marketing, marqueteiros, etc. Isso é uma baita desvantagem para os guris, né? E até os guris vão aprender termos novos. Então eu prefiro ser um profissional de growth, eu prefiro ser um profissional de tráfego pago. Sim. Essa desvantagem hoje está no mercado de trabalho. Você falou que a formação boa é o guri com o guru. Mas esse cenário desses guris formados com esses termos em inglês muda muito o que é o marketing de 10, 20 anos atrás? Eu hoje não conseguiria dar mais uma aula de marketing. Não conseguia mais. De 2014 para cá, com toda essa granularidade do marketing, eu não conseguiria mais dar uma aula. Eu dava 16 aulas de marketing de 3 horas. Eu ia 16 vezes para os mesmos alunos, 48 horas dando aula. Né? Eu tinha repertório para isso. Porque você lia, eu pegava o Philip Kotler, você lia lá Exame, lia Meio Mensagem, Propaganda e Marketing, mais alguns blogs interessantes, e você estava na crista da onda. Né? 2014 para cá, não consigo mais, está muito granulado. Então, eu não conseguiria dar 10 aulas. Eu tinha que chamar o Rafael para falar sobre conteúdo, chamar Foi o dia que eu mais passei cagaço na vida. Gustavo Reis me chamou para dar um curso executivo de marketing no INSPER. Eram 5 noites, 5 tardes, e uma das tardes era sobre marketing de conteúdo. Chegou eu lá, todo de boa para dar aula no INSPER. Quem que tá na primeira fila sentado? Busão. Eu falei, cara, como é que eu vou dar aula com o Romeu Buzarello na primeira fila? Bicho, eu suei. Não. Mas eu suei. Que no fim da aula veio uma aluna falar comigo que ela trabalhava numa clínica de estética. De estética, lembra? E tinha aquele negócio, aquela Sim. cirurgia para fazer nas costas para não suar. Lembro. Eu falei, filha, você não tá entendendo. Lembro. Se você tirar o Romeu daqui da sala, eu consigo dar aula sem suar. Como é que o chefe ali, filho, eu estudei com ele a vida inteira, agora eu tô aqui dando aula e tá me assistindo. Aquele dia eu tremi. Mas os fundamentos do marketing e o mercado não se mutam também. Então, ainda é relevante muita coisa trazida por Kotler, os P's, etc. Ou você já não vê mais essa relevância desses fundamentos? Não, eu acho que eles perderam bastante. Ainda tem, claro, os 4 P's, macroambiente, microambiente. Os conceitos do Kotler, eles estão ainda, fazem parte dos fundamentos de marketing, tá? Mas não dá mais para você beber dessa fonte do Filipão. Não dá mais para você chegar numa sala de aula e querer usar só os conceitos de marketing. Até porque quando você fala em segmentação de mercado, o Kotler faz a segmentação em 4 níveis: geográfica, demográfica, psicográfica e comportamental. Hoje você vai muito, muito além disso. Claro, na época você não tinha essa abundância de dados que você tem, que te possibilita fazer centenas de segmentações. Né? Hoje, quando você fala jornada do cliente, por exemplo, ninguém lembra
capítulo 4 do Philip de Kotler, Administração de Marketing, quando ele fala dos estágios do processo de compra. Ele diz o seguinte: você reconhece o problema, você busca informação, você analisa a informação, você compra e, dependendo do produto, você entra no estado de dissonância cognitiva. O que é? A sensação pós-compra, que as empresas fazem muito pouco para os clientes. Então, quando você compra uma Coca-Cola, você não tem uma sensação pós-compra, porque é um produto de baixo valor agregado. A dissonância ela acontece em produtos de alta descarga emocional e alto desembolso financeiro. Por exemplo, a compra de um apartamento. Então, você vai fazer um MBA. Você optou pela escola A. O que essa escola fez depois que você optou em fazer MBA naquela escola? Aí você tem um amigo que está fazendo na escola B e ele está contente. Fala, pô, mas eu escolhi a escola errada. A escola não te manda uma mensagem, não te dá um reforço positivo. Olha, parabéns por ter escolhido a escola XYZ. Você está estudando numa escola com 50 anos de tradição, uma das escolas mais renomadas em marketing do Brasil, onde formou os melhores profissionais de marketing do Brasil que passaram aqui pelas nossas salas de aula, etc, etc. Ela não faz nada. Quando você compra um apartamento, depois que você assinou o contrato na planta, você só vai receber boleto bancário, às vezes fora do prazo, pagando multa, a empresa não faz nada para você. Então, todo mundo fala só dos 4 estágios, mas o Kotler sempre reforçou. Estado de dissonância cognitiva. E ninguém fala isso na jornada de compra. Concorda? Pouca gente fala na jornada de compra da dissonância cognitiva. Então, isso é um fundamento de Philip Kotler, que ninguém fala, hein? Todo mundo fala dos... Ou muda o label, né? Muda o título. Muda o título. Então você vai olhar aquele funil pirata das startups, né? Que depois tem a retenção. A retenção nada mais é do que o pós-compra. Do que o pós-compra. É Exatamente. o CRM, o relacionamento dissonância com o cognitiva, cliente. exatamente. Mas muda o label, desenha o funil de um jeito diferente, vira ele de lado, dá um título diferente. Exatamente. Mas o fundamento é o mesmo. O fundamento é o mesmo. Essa questão da jornada de compra é toda coteleriana, só que ninguém dá os créditos pro Filipão. Né? Então... E isso ainda vem o marketing completando o pós-venda, né? E o marketing às vezes era muito enxergado como a publicidade, né? Aquela criatividade, etc. E de uns tempos para cá o marketing termo aí foi ganhando bastante espaço, inclusive canais de dados, etc. Como que você enxergou essa transformação de marketing olhando para o criativo, né? Você olhava as empresas, estava lá, o que era o departamento de marketing? Era o designer? Como que foi essa transformação do marketing criativo para o marketing que atualmente é business, que atualmente olha muito para essa questão financeira também? Aliás, cabe o crédito, o primeiro profissional a falar de matemarketing no Brasil. Estamos com ele aqui. Boa. Olha, eu só queria reforçar créditos ao Philip Kotler. Eu li toda a bibliografia dele ao longo da minha jornada como professor, todos os livros. Na minha tese de mestrado, eu quase defendi a tese kotleriana, depois eu mudei, faltando um ano para defender a tese, eu acabei mudando o meu objeto de estudo. O Kotler escreveu o primeiro livro de marketing social na década de 70. Hoje se fala em ESG. Ele na década de 70 já falava do marketing de causas. Então, ele sempre enxergou muito, muito à frente. Mas, ele é um estudioso humano como nós, que também sofreu as consequências dessas mudanças abruptas. Né? Os últimos livros que eu li dele, eu tenho que reconhecer que eu acho que não foi escrito por ele. Entendeu? Os últimos todos que tem os coautores lá. Coautores ele não tem escrito. Então eu vejo algumas falas que não são do Philip Kotler. Mas eu devo muito a ele. A minha formação de marketing é kotleriana. Eu estudei toda a bibliografia dele. Os fundamentos estão aí, sim, estão aí. Mas eles mudam. Como ele próprio fala nos todos os livros, marketing é o mercado em movimento. Né? Se você pegar o Filipão, ele até 2004, 2005, ele só escrevia livros de administração e fundamentos de marketing para alunos. De 2004 ele lançou aquele primeiro livro, Marketing para o século XXI, lembra? Foi o primeiro livro fora do que a gente chama do segmento de livros didáticos. Ele era especialista em livros didáticos, né, para estudantes. E você às vezes via na revista Veja, geralmente em março e agosto, apareceu o livro do Philip Kotler na Veja como os mais vendidos, né? Então, na realidade, não é que ele foi ele foi comprado, né? Não foi vendido, ele foi comprado, porque o professor falava, tem que comprar o livro do Philip Kotler, começo de semestre, os alunos iam comprar. Então, sim, eu tenho ainda um carinho muito grande pelo Kotler, acompanho muitas coisas, sempre que ele lança livros eu leio, mas eu lhe confesso que eu não chego até o final, porque eu vejo que tem muita repetição, e não é ele com os fundamentos dele. Mas ele tem o seu método. Olha, em relação à mudança do marketing, em 2012, eu comecei a ouvir uma palavra chamada Big Data. Eu achei que era mais Big Noise do que Big Data.
Mas essa palavra continuou a bater no meu dia a dia, Big Data, Big Data. Aí eu vi que isso poderia ter consequências pesadas para a minha carreira. Na época eu contratei uma professora de estatística, fui estudar média, mediana, moda, desvio padrão, análise preditiva, regressão linear, porque eu entendi que a minha área ia colapsar. E aí em 2012 para 2013, tanto o Google como o Facebook começaram a lançar APIs, né? Que a gente ainda não tinha muitas APIs. As APIs começaram a ganhar corpo, a se proliferar, e essas APIs conectavam coisas com coisas que geravam uma quantidade interessante de dados, né? E aí eu vi que a minha carreira ia colapsar. E aí eu comecei a entender que eu não seria mais um profissional de marketing e eu passaria a ser um profissional de matemática. Que cada vez mais os dados fariam sentido no meu dia a dia. Aí na época no Brasil também foi o surgimento da RD, né? Um dos primeiros CRMs do Brasil, né? Um CRM que, digamos, era fácil, meio que plug and play, não tinha grandes investimentos e tal, né? Que foi a primeira ferramenta que a gente viu no Brasil de automação de marketing, né? Genuinamente brasileira, genuinamente brasileira. Aí eu comecei a sentir que a área ia colapsar. E de fato ela colapsou, né? Hoje eu não diria que eu sou um profissional de marketing, sou um profissional de matemática, né? Mas sobretudo um profissional de conteúdo, né? Todos nós somos conteudistas, porque o conteúdo é a nova publicidade, conteúdo é vendas e vendas é conteúdo, né? Só que é um conteúdo matemático, né? Não é o conteúdo estático. Por quê? Olha como uma preposição ela colapsa o grid de competências de um profissional. Eu passei a minha vida toda e preparei alunos, milhares e milhares de alunos, para falar para a audiência. Hoje eu falo com a audiência. É outro business, são outras competências, outras habilidades. Não é discurso, é relacionamento. Não é discurso, é relacionamento. Isso muda completamente o teu grid de competências. Completamente. Né? Quando eu comecei a minha apresentação para você, eu falei, a minha experiência é muito boa, mas eu diria para você que ela ficou, em todos os sentidos, elas perderam relevância. Ah, Buzzarello, a tua forma de liderar gente, completamente diferente. Completamente diferente de 7, 8 anos atrás. Completamente diferente. Hoje, quando eu trabalho com esses times, com os squads, a primeira pergunta que essa turma me faz é o seguinte: onde eu não posso ser, eu prefiro não estar. Pô, eu como líder, muda completamente o meu conjunto de competências, concorda? Onde eu não posso ser, eu prefiro não estar. Então, eu sempre falo isso publicamente, não tenho vergonha de falar. Eu contratei uma professora de masculinidade tóxica em 2016 para me refundar. Porque eu era um homem carregado de julgamento, de viés, de preconceitos, de falas homofóbicas, sexistas. Natural, de um homem de 57 anos que passou a vida toda vendo propagandas da Ambev, né? Todas elas machistas, sexistas, misóginos, né? A vida toda brincando e fazendo piadinhas inapropriadas com gays, com mulheres. Tudo isso fez parte da minha vida, porque era assim que a sociedade funcionava. Mas eu me atentei, não pelo amor, mas pela dor. Eu tive uma overreaction em sala de aula em 2016, e aí eu vi, puxa, eu tô muito tóxico, eu preciso me refundar nessas questões, senão eu não vou seguir adiante na minha jornada como um bom executivo. E fui contratar, na época, uma professora de masculinidade tóxica. Por quê? Porque mudou a forma de liderar, mudou a forma de gerir pessoas, né? Eu terminei minha carreira como executivo, Rafael, 90% do meu tempo ouvindo e 10% trabalhando fora do meu expediente, né? Porque hoje, basicamente, são 5 grandes vertentes que vão além do dinheiro quando você lidera pessoas. Primeiro é tempo com qualidade. Então, vou gerenciar vocês. Eu sou diretor, vocês são os meus líderes, meus liderados. Alguma dúvida que você quer um tempo de qualidade comigo? Você é talento, você tem um conhecimento específico da tua área, você quer sugerir, você quer recomendar, você quer questionar. Então, eu tenho que ter um tempo de qualidade. Eu tenho que ter um ambiente de trabalho razoavelmente bom, tanto do ponto de vista físico. Então, um talento não vai trabalhar com um diretor que tem uma sala fechada e que tem que passar por uma secretária para acessar ele. Um talento já não quer trabalhar. Então tem que ter um bom ambiente de trabalho, tanto do ponto de vista físico, estrutural, como do ponto de vista psicológico. Cada vez mais as pessoas, os talentos, querem a segurança psicológica. Porque se ele não pode ser, ele prefere não estar. Então ele tem que ter segurança psicológica. O Rafael tem que ir trabalhar tranquilo na empresa, que ninguém vai questionar o fato de ele ter uma tatuagem, você ter uma tatuagem. Lembra? Até Eu não contrato gente tatuada.
Até Só 2016. você pode ter tatuagem. Se tiver em um braço só, não contrato. Tem que estar nos dois. Lembra, até 2016, uma É estigma. uma instituição financeira não contrataria um profissional, não só uma instituição financeira, tantas outras, né, não contratariam um profissional com uma tatuagem. Né, tinha um certo estigma. Então, 2 é ambiente de trabalho. 3 é reconhecimento. As pessoas querem um reconhecimento. Quando eu falo reconhecimento, não é só financeiro. É um tapinha nas costas, um elogio, né, um comunicado em público, dando um reforço positivo ao teu trabalho. Né? As premiações, que pode ser tanto financeira ou objeto, mas também uma premiação verbal. Né? Você, diante das demais pessoas, fazer um elogio a um bom trabalho, uma boa entrega, isso é de fundamental importância. O 4 é pertencimento. Não tem mais agenda oculta hoje. Se trabalhou com agenda oculta, você está fora do jogo. Então, você tem que ter um senso de pertencimento. Eu quero participar, eu quero contribuir, eu quero poder pautar coisas na empresa. Eu não sou mais o líder que pauta. Às vezes você vai querer pautar algumas coisas. Né? Me recordo, todo esse movimento de diversidade, não foi a diretoria que pautou, foram os liderados que pautaram. E, por último, visão, na qual a principal função de um líder hoje é comunicar. Para isso, você precisa ter uma nova competência, uma competência muito importante que eu não precisava tê-la até 2011, 2002. Né? Abaixa a cabeça e rema. Era assim que funcionava, certo? Abaixa a cabeça e rema. Hoje, uma das principais competências é saco. Você tem que ter saco, porque para tudo isso tem que ter saco. Né? Você tem que ter saco de ouvir, tem que ter saco de falar, tem que ter saco de reunir. Quantas vezes saíam informações na empresa que antes de sair eu tinha que chamar urgente a equipe. Eles não podiam saber pela mídia. Eles não podiam saber pelas redes sociais. Eu tinha que comunicar, porque eles queriam se sentir pertencentes. E mais do que isso, a minha função é comunicar a visão para onde a empresa está indo, as mudanças que estão acontecendo. Ele não pode ser pego de surpresa de informações pela mídia. Você perde time. Então isso requer um esforço muito forte de dedicação sua a pessoas. Né? No passado eu falava abaixa a cabeça e rema, né? Bico calado, faça comando ou fora. Agora, por favor, turma, me ajudem. Me ajudem. Né? Isso quebra um pouco aquele estigma do líder antigo, né? E torna Total. Um líder novo. Porém, você está na estrada há bastante tempo, você fala que humildemente que seu conhecimento passado acaba não sendo tão mais relevante nos tempos atuais. Mas algumas mudanças que acontecem hoje bastante progressistas, existe uma parcela, uma porcentagem que também beira um pouco a bullshitagem, né? Então, às vezes pode ser que a gente esteja com a ideia de liderança nova, não muito bem formatada, você acaba criando uma empresa fofa, você acaba criando algumas coisas que não são tão legais. E aí a sua experiência do passado talvez sirva para enxergar essa porcentagem e dar um senso crítico a isso. Olha, né? eu tenho visto muita empresa que perdeu a mão no excesso de diversidade. A diversidade é importante, ela tem que ser estabelecida nas empresas, mas tem empresas que perderam a mão. Não vou citar aqui empresas, mas perderam a mão. Então, um pouco de cuidado, né, com excesso de pautas paralelas. Né? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque você perde a centralidade da companhia. Né? Eu sou totalmente a favor. O objetivo do negócio em si, né? Sou totalmente a favor, brigo por essas questões na companhia, mas tem, né, um limite. Me recordo que teve uma época que um grupo de pessoas me questionou porque queriam que a gente adotasse pronome neutro na empresa. Eu falei, não, pronome neutro, infelizmente, isso é uma pauta que eu até entendo, mas não é uma pauta do presente. Né? Eu não vou mexer em todo o meu site, 20 mil páginas, revisar 20 mil páginas para adotar pronome neutro nas 20 mil páginas do site. Né? Isso é o tipo de coisa que não faz sentido. Não é. Talvez lá na frente, quem sabe, mas isso não é. No pronome neutro é uma coisa que eu não teria condições de aceitar. Mas são pautas que aparecem muitas vezes no dia a dia e cabe a nós, líderes, com toda a experiência que nós temos, saber definir prioridade. Quando eu cheguei em São Paulo, em 1989, a Luísa Erundina estava assumindo a prefeitura de São Paulo. Eu adoro a Luísa Erundina, uma das grandes políticas brasileiras. E ela falou o seguinte: prioridade é uma palavra que não tem plural. Profundo, né? Prioridade é uma palavra que não tem S. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado com essas questões de prioridades no dia a dia. Né? Então, a diversidade é uma prioridade, né? Mas nem todos os itens da diversidade eu vou conseguir avançar. Né? Dentro da pauta você tem coisas que são relevantes para todos, claro, e vocês têm coisas que merecem um olhar mais aprofundado. Você falou duas coisas aí que me chamaram a atenção, que eu acho que dá para a gente trazer para a luz do Game Changers aqui. Você falou, quando você percebeu que os dados iam ter uma importância muito grande no marketing
e depois sobre o teu refundamento em relação à masculinidade tóxica. Você teve essa percepção, você olhou, procurou uma solução para aquilo para você, e isso de alguma forma teve um impacto na sua carreira. Total, muito, muito. A minha carreira sofreu um impacto substancial lá em 2016. Isso vem de um repertório muito grande. Ali, àquela altura, você já tinha 25, 30 anos de carreira. 25, 30 anos. Na época eu tinha, estamos falando de 7 anos, eu tinha 35 anos de carreira. Foi um soco no baço. Que conselho do Romeu, olhando para o profissional de hoje, para quem está vendo esse mundo de mudanças cada vez mais rápidas, e que isso não vai arrefecer, só vai acelerar. Vai acelerar, claro, só vai acelerar. Como desenvolver esse olhar para si mesmo e entender qual é o momento de se deseducar e reeducar em algum assunto. Boa. Que eu falo bastante desse negócio de você desaprender e reaprender, que também não é meu, eu aprendi com outras pessoas, mas esses dois exemplos seus materializam muito isso. Eu olhei para uma coisa, eu entendi que aquilo ia ser importante e eu fui buscar ajuda para aprender aquele assunto. Boa. Olha, primeiro, a curva de esquecimento é mais importante do que a curva de aprendizado. Então eu tenho que esquecer toda essa minha experiência do passado, porque eu tenho que partir para coisas novas. Quando eu falei do Big Data e eu contratei uma pessoa de estatística, né, foi pelo amor. Quando eu contratei uma pessoa de masculinidade tóxica, foi pela dor. Porque eu tive uma overreaction em sala de aula, eu realmente tive uma fala inapropriada, uma fala extremamente boba, mas eu não tinha sacado o movimento, entendeu? Eu não tinha sacado essas mudanças que estavam acontecendo, acabei aprendendo pela dor, e essa professora me refundou numa série de questões. Eu gosto muito da Brené Brown, já li 2 vezes o livro dela, A Coragem de Ser Imperfeito. Tem uma metáfora muito marcante no livro dela, que ela diz o seguinte: a perfeição atrai, a imperfeição conecta. Então é o seguinte, puxa, vários alunos queriam trabalhar com o Buzzarello na Tecnise. Uma parte do pessoal que trabalhou comigo foram ex-alunos meus. Então a perfeição atrai. Todo mundo quer trabalhar com o Buzzarello, professor, bacana lá. Né? A perfeição atrai. Mas o que me conectava com eles era a minha vulnerabilidade, que eu aprendi muito com a minha professora de masculinidade tóxica. Turma, não sei, socorro, por favor, me ajuda, não sei. É isso que me conectava. Né? Então, veja, eu sou de uma geração PCC, planejamento, comando e controle, porque eu fui treinado dessa forma. Então, manda quem pode, obedece quem tem conta para pagar. E não é mais assim. Então, aquele meu estilo de liderança que eu tinha acumulado em 35 anos de carreira, ele ficou ultrapassado. Vou pedir um disclaimer, o que eu vou falar aqui eu não concordo, apenas para quem está nos ouvindo, é apenas uma pedagogia, né? Eu discordo, eu condeno essas falas, mas eu ouvi muitas vezes, e possivelmente devo ter falado isso ao longo da minha carreira lá no passado, né? Quantas vezes você ia para uma reunião e falava: quero saber se alguém é macho para tomar essa decisão. Isso é uma fala completamente enviesada, né? Porque se eu tiver mulheres na mesa e tiver gays, eu já excluí as pessoas da conversa. Porque eu vou colocar o glorioso na mesa. Colocar o glorioso na mesa, né? E às vezes você não sabe e está perdendo gente. Tem gente que se pronuncia, tem gente que se posiciona e fala: eu não concordo com isso. Mas tem gente que simplesmente cala a boca e vai embora. Né? E se desengaja. Então, é muito importante você ter a reconhecer a sua imperfeição para se conectar com os times. Né? Não existe mais silêncio, gênio pensando. Acabou a era dos gênios. Né? Cada vez mais, como falava a Marília Mendonça, né, que infelizmente nos deixou naquele trágico acidente aéreo lá em 2021, ela falava o seguinte: o copo precisa da mesa, a mesa precisa da cerveja e a cerveja precisa de mim. Né? Isso é ecossistema, isso é vulnerabilidade. Então, de fundamental importância a gente ter essa humildade, porque a gente não vai dominar mais. Eu me recordo assim de alguns empresários brasileiros que batiam no peito. Me recordo que tinha um grande empresário brasileiro do mercado de varejo que falava o seguinte: eu sou o maior conhecedor de varejo do mundo. De fato, ele era um grande conhecedor de varejo do mundo. Hoje, manda ele sentar numa empresa, você não vai trabalhar com e-mail, você vai trabalhar com Slack. Você não vai mais mandar, você vai ter que sentar no Squad, porque o Squad está resolvendo esse problema aqui, e você vai sentar, só que não vai prevalecer o fato de você vai ser presidente. Vai prevalecer quem tiver as melhores ideias e a melhor capacidade de convencimento. Se você chegar com o teu feeling, certamente alguém vai derrubar com dados, concorda? Ou seja, ele não teria mais condições de sentar numa reunião
com o squad, porque ele descasou competências, em todos os sentidos. Primeiro, ele não saberia usar um squad, ele não saberia usar um Slack, um Trello, ele não saberia dialogar, porque talvez ele usaria a força, né? Ele estaria com um grupo muito plural, ele se incomodaria com essa pluralidade, né? E ele não conseguiria avançar numa jornada. Eu tinha um executivo que trabalhou comigo muitos anos, quando nós começamos a tomar empresa para métodos ágeis, ele não conseguiu conviver com os squads. Porque o executivo hoje tem que ter 3 competências. Ele tem que ser bom de trabalho, os OKRs estão aí, né? Boas entregas. Ele tem que ser bom de cerveja, muito bom de cerveja. O que é bom de cerveja? Bom de cocriação, de colaboração, de cooperação, de grupo, de time. Porque cada vez mais a gente trabalha em times, né? Não tem mais gênio, silêncio, gênio pensando. E o terceiro, muito importante, eu vejo muita gente caindo nessa terceira habilidade, tem que ser bom de xadrez. O mundo corporativo é um mundo político. Onde tem mais 2 pessoas, você precisa exercer competências políticas. Quando você está numa empresa, se você não souber jogar xadrez, você pode, né, cair no xadrez. E às vezes eu vejo muito executivo bom de trabalho, bom de cerveja, mas ele não entende o xadrez corporativo. E o mundo corporativo é político. Se você não tiver Maquiavel na sua estande, você... É tão novo ainda, né? Eu acho que eu me salvo no xadrez e na cerveja. Você colocou uma hard skill e 2 soft skills, né? 2 mais comportamentais. Mais comportamentais de uma... A obrigação sua de entregar a performance. Claro, né? claro. São competências hoje importantes para qualquer profissional que queira fazer uma carreira executiva, né? Sobretudo quando você está subindo nos cargos hierárquicos, você tem que entender muito de política. Porque quanto mais você cresce na hierarquia, mais cercado de mentirosos você fica. Né? Então, é importante você compreender bem de política. Maquiavel me acompanhou muito ao longo da jornada. Eu tive algumas cenas interessantes. Maquiavel falava o seguinte: quando o príncipe se preocupa demasiadamente com as delicadezas da corte e menos com as armas, é porque o Estado está a perigo. E menos com as armas. Né? Tem muita gente que se preocupa com as delicadezas, com a cor do copo, com a mesa para a direita e não para a esquerda, e menos com as armas, né? Que é time, é resultado, é inovação. O Estado está a perigo. Falando em inovação, tem uma situação sua que eu adoro, e eu vou te deixar explicar, eu não vou fazer às vezes, que é: inovar não é preciso. E você é reconhecidamente, dentro da nossa área de marketing, um profissional de inovação. Acho que quando se fala de inovação em marketing no Brasil, o nome Romeu Buzarello vem à mente de quase todo bom profissional. Como é que você vê inovação em marketing? Rafael, deixa eu fazer um reparo. Muito obrigado pelas gentis palavras. Fico super lisonjeado em saber que a gente de alguma forma construiu essa reputação. Mas lembro, o tempo passa, né? O mercado brasileiro hoje está repleto de executivos muito bons. Tem muita gente jovem, boa, fazendo inovação, que eu considero inovação de ponta. Eu acho que lá atrás, talvez eu fui um profissional que eu tive um certo destaque, consegui enxergar todas essas mudanças que estavam acontecendo no marketing e tal. Mas é o que a gente discutiu aqui nos bastidores, né? Se você faz física, química, biologia, o teu instrumento de trabalho é o tubo de ensaio. Se você estuda geografia, ciências políticas, história, o teu instrumento de trabalho é o livro, é a biblioteca. Para quem faz negócio, inovação, o objeto de estudo é o mercado. Então, eu não estou mais tão no mercado como estava no passado. Então, a inovação demanda que você esteja muito plugado. Eu estudo, leio muito. Mas essa visão de inovação, né? O que o profissional tem que olhar, qual que é a mentalidade, qual que é a atitude para se manter inovador? Olha, é mais nesse sentido. São muitas coisas. Para você ser um executivo inovador, primeiro, você tem que ter uma habilidade política muito intensa. Por quê? Inovação, o não é muito rápido e o sim é muito lento. Quem trabalha com inovação acorda todo dia com não e passa o dia, a semana, o mês, o ano correndo atrás de um sim. Porque não é a primeira palavra que você recebe. Nunca ninguém vai te falar sim. Então, eu vejo muita gente que quer promover inovação, mas não tem habilidade política para conduzir a inovação. Porque quando você fala em inovação, todo custo é uma certeza e toda receita é uma esperança. Então, você der arrancada tem custo. A receita, você tem lá algumas evidências, faz lá um business plan, né, um economics, mas são evidências. Tá? Então, você enfrenta muitas dificuldades. Geralmente, o pessoal de inovação é apaixonado pela ideia e tem dificuldades muitas vezes de fazer
a tese, né? Construir a tese, que passa pela tese financeira, pelo marketing pelo market fit, né, os POCs, as testes de hipótese, etc. Então, eu acho que a habilidade política é de fundamental importância. 2, quem trabalha com inovação tem que gostar de estudar. É uma área que demanda muito estudo, você tem que ler, tem que pesquisar, tem que fazer muita conexão, tem que conhecer esses ecossistemas. Não é uma atividade 8 to 5, das 8 às 5. Caetano Veloso falava o seguinte: o momento que ele mais trabalhava é quando ele não estava fazendo nada. Um profissional de inovação, o momento que ele mais trabalha é quando ele não está fazendo nada. Concorda? Que é quando você está organizando as ideias, que você está organizando, está tendo uma sacada criativa, está tendo um insight. Então, você tem que gostar do estudo. 3, você tem que gostar muito, muito de fazer hora bar. Né? Hora bar, vocês já ouviram falar várias vezes, né? Não é tomar cerveja no boteco, até de vez em quando, porque você não faz amigo bebendo leite. Né? Hora bar é participar de eventos, congressos, seminários, café da manhã. O que nós estamos fazendo aqui hoje, numa segunda-feira à tarde? Nós estamos aqui fazendo uma hora bar, certo? Se você não tiver essa predisposição de fazer hora bar, você não vai conhecer pessoas, porque inovação passa definitivamente por eco, né? E não por ego. Então você tem que ter uma visão de ecossistema, você tem que conhecer todos esses atores que hoje compõem o mundo da inovação. E quarto, não é que você tem que ter resiliência. Eu sou um pouco resistente à resiliência. Eu sou muito mais a antifragilidade, que é você tomar a porrada, voltar ao seu estado normal, mas aprender com a porrada. Muita gente é resiliente, mas não aprende, né, com a porrada. Então, teimoso, né? É teimoso, exatamente. Tem gente que tem dificuldade de aprender com os erros. Eu sou muito mais a antifragilidade, que é você conviver com muita frustração. Né? Aliás, são 3 Fs que compõem a inovação: falha, frustração e muita fricção. Então, quem trabalha com inovação vai conviver com falhas, muitas falhas. Né? Vai conviver com muita fricção, porque você está promovendo mudanças. As pessoas adoram mudanças, elas só não adoram ser mudadas. E 3, tem fricção. Tem muita fricção na jornada. Então é importante saber conviver com esses 3 Fs da inovação: com falha, né, com fricção e com frustração. Por isso que você tem que ser um profissional antifrágil. Em todos esses 3 Fs você vai aprender muito. Né? E inovação, cada vez mais, requer persuasão e é condição necessária de sobrevivência de uma empresa. Se você quiser salvar o mês, vai lá e corta custos. Se você quiser salvar o mês, vai lá e fecha um contrato. Fechei um contrato, salvei o mês. Você quer salvar o ano? Corta custos. Agora, se você quiser salvar a década, investe em inovação. O que é inovação? Inovação é tanta coisa hoje, né? O que é inovação? É tanta coisa. Tem tantas definições. Né? Você pode dizer que inovação é um funeral de cada vez, concorda? Inovação é um funeral de cada vez. Morre alguém para nascer alguma coisa, né? Nasce alguma coisa, morre alguém. Então, é um funeral de cada vez. Você pode falar que inovação é você ser melhor do que o seu inimigo. É você fazer coisas melhor que o seu inimigo. Inovação é fazer algo diferente. Inovação é você fazer e não criar. Tem tantas definições para inovação. Né? Há quem diga que inovação é você emitir nota fiscal. Pode ser. Mas às vezes as inovações que você faz, ela não mexe o ponteiro de vendas, mas ela mexe o ponteiro de marca, né? Mas ela não emite uma nota fiscal. Então, pode ser nota fiscal? Pode, mas às vezes também não. Quantas inovações? Me recordo quando eu trabalhava na Tecnisa, nós fomos a primeira empresa do mundo a vender com Bitcoin. Ficamos 2 anos sem vender nada, não mexeu nada o ponteiro de vendas. Bom, o que deu de buzz? Ok. Para o ponteiro da marca, foi bacana. Né? Quanto custou essa inovação? Nada. Foi apenas falar que nós vendíamos por Bitcoin. Quando a lenda for maior que o fato, publica a lenda. Né? Isso a gente aprende ao longo da vida. Né? O que a gente vive hoje? Uma guerra de narrativas. Né? Todo mundo vive aí a guerra das narrativas. Agora, a inovação é uma área que dá muito trabalho, né? Porque você precisa estudar, você precisa convencer, você precisa se conectar, você invariavelmente precisa de um funding, né? Precisa de funding, né? Vamos, sem ingenuidade, você precisa de funding para promover inovações. Você vai ser muito criticado por isso, né? Você vai sofrer críticas. Eu me recordo quando eu trabalhava com isso, nossa, era crítica o tempo todo, por que está fazendo isso, fazendo aquilo, por que não está dedicando a isso, aquilo. Mas eu penso o seguinte: quem não pensa o futuro
trabalha o presente usando ferramentas do passado. Né? Quem não pensa o futuro, trabalha o presente usando ferramentas do passado. Eu falava com muita veemência para os meus alunos, muito mais do ponto de vista de carreira do que de inovação, mas vale para os dois. Quem planeja tem futuro. Quem não planeja tem destino. Eu hoje estou vivendo o melhor momento da minha vida, 57 anos, ex-executivo, né? Hoje, como eu falei, não sou mais jogador, né? Eu sou comentarista. Mas eu cheguei aqui, Rafael, porque eu me planejei, não é porque eu cheguei por acaso, né? Eu me planejei muito para chegar onde eu estou. Né? Eu fiz boas economias. São 4 pilares que eu acho que a gente tem que fazer com que eles andem juntos ao longo da vida. Primeiro, o pilar intelectual. Não parar de estudar. Coração do estagiário, não existe mais expressão ex-aluno. Né? Então, o pilar intelectual. O segundo é isso aqui, o pilar do relacionamento. Né? Você ter uma boa rede, alimentar a rede. Né? Ora você é centro, ora você é ponta, ora você ajuda, ora você está sendo ajudado. O terceiro pilar é o pilar da saúde. Que eu cuidei de uma ponta, só que foi a saúde física. Mas hoje nós temos aí um componente novo que é a saúde mental. Então, cuidar muito da questão de saúde. Eu não voltaria para o mundo executivo hoje, porque eu acho que eu contrairia uma saúde mental. Foram muitos anos retraído, ouvindo muito, né? Segurando muita rajada de metralhadora a 2 metros de distância, sem colete à prova de bala e ficar de pé. Hoje eu não aguentaria mais. Hoje eu não aguentaria mais. E o quarto pilar é muito importante. Talvez, na minha opinião, eu trabalhei muito nesse pilar, o pilar financeiro. Né? Para você chegar aos 57 anos com esse nível de tranquilidade que eu estou, é porque eu também fiz boas escolhas financeiras. Né? Para chegar nesse momento da vida e falar, bom, eu acho que agora o dinheiro vai trabalhar para mim e eu não vou mais trabalhar para o dinheiro. Né? Isso não quer dizer que eu estou rico, pelo contrário, eu não tenho carro há 10 anos. Né? Mas eu fiz boas economias, como bom italiano, eu sou bastante conservador com o dinheiro. A minha nona falava desde pequeno, quem tem custo tem medo, e quem tem custo não pode falar não. Né? Então eu falo não para muitas coisas hoje, porque eu tenho um custo baixo, então eu tenho uma vida muito simples, muito tranquila, que me permite falar com muita sonoridade não para muitas coisas. Eu não quero trabalhar mais com o Woody Allen, como eu falei para vocês. Né? Tem muito projeto que o pessoal me chama e eu vejo que tem evidências de Woody Allen e eu pulo fora. Então, posso lhes garantir que os próximos anos serão espetaculares. Espetaculares. O que vem pela frente no Brasil, Rafael, nos próximos 5, 6 anos, é assustador. É assustador. De bom. Só que a conta chegou, nós não temos gente. Não tem gente. É isso que eu ia falar. O quanto as pessoas, você está falando de educação financeira, você está falando de planejamento, o quanto as pessoas, os profissionais, não estão preparados. Não é dúvida, né? Não estão preparados para isso. Mesmo assim, você falou que existe muita coisa boa para o Brasil. Qual é a visão em cima disso? Olha, quando eu falo dos profissionais que não estão preparados, é verdade. As pessoas não se preparam muito ao longo da carreira, né, e se deixam levar pelo destino. É duro você chegar aos seus 50 e poucos anos, cansado, porque o tempo executivo, sobretudo na nossa área de marketing, o nível de burnout é muito alto. Ou você chegar aos 57 anos, aos 50 e poucos anos, e você ter que continuar a jornada. Então é uma falha sua, tá? É uma falha do executivo, da executiva que não se preparou ao longo da jornada. Né? Eu fui vice-presidente para levar uma vida de gerente. Né? Então eu sempre tive uma vida relativamente simples, mas guardando um bom dinheiro. Não posso reclamar, eu tinha um salário de vice-presidente, pegava meus bônus anuais e tal, mas eu sempre guardei para esse momento ter uma... Vocês são jovens, vocês ainda estão na fase de qualidade de vida. Eu estou numa outra fase, que é uma vida com qualidade. Qualidade de vida é correr no Ibirapuera, fazer uma academia, ter uma alimentação saudável, isso é uma qualidade de vida. Uma vida com qualidade é você falar não. Entendeu? Não vou fazer isso. Poder falar isso. Né? Poder falar isso. Amanhã eu vou acordar mais tarde, eu não vou precisar acordar às 7h30 da manhã, vou tomar um café da tarde com a minha esposa, vou para o cinema, vou para a academia às 3 horas da tarde. Isso é uma vida com qualidade. Eu posso fazer isso não todos os dias, mas eu tenho os meus pequenos prazeres que me alimentam no dia a dia. Né? Mas isso, eu até quero ouvir de vocês, nós estávamos discutindo nos bastidores, o melhor sucesso que pode acontecer é aquele sucesso que vem aos poucos. Aquele sucesso que vem devagar ao longo do tempo, porque você contempla mais. Então hoje eu contemplo muitos pequenos prazeres, mas sem dó. Mas é que foi decorrente de muitos anos de trabalho. Dura quando você chega e fica rico muito cedo e você mentalmente fica preocupado, né? E a gente tem visto muita gente. Você sobe no pódio também, né? Eu tenho visto depoimentos de pessoas assim que enriqueceram muito precocemente e atingiram sua liberdade financeira. Mas não foi aquele sucesso que veio trabalhado ao longo do tempo, consistente, profundo, né?
é aquele sucesso que veio de uma forma repentina. Às vezes as pessoas têm dificuldades para trabalhar e conviver com isso. O meu não, o meu sucesso foi feito de 2.500 noites dando aula, né? Trabalhando muito com os diálise. Então, eu falo que a vida tem 3 fases. A vida tem início, a vida tem meio e a vida tem foda-se. Isso conforta bastante. Isso conforta. Então, eu tô no foda-se, sim, não deu um foda-se deliberado, mas o foda-se que eu tô falando pra vocês, isso é uma vida com qualidade. Você poder falar foda-se é uma vida com qualidade. Né? Que é diferente de uma qualidade de vida, que é você fazer a sua academia, a sua natação, ter uma boa alimentação. Né? Mas você não pode falar foda-se ainda. Né? Ainda. Não. Mas tá trabalhando para isso, né, Rafael? É o que eu mais quero. Olha, é o que você mais quer. Aí você vem pro meu lado. Mas entenda que esse foda-se é bom que você construa ele ao longo do tempo para que ele venha forte, resistente, sim, claro. né? E que você olhe para trás e fale, eu posso dar foda-se, eu trabalhei muito ao longo da vida. E até, não sei, vamos ver se a gente quebra um tabu aqui ou não, se a gente gera mais discussão, mas o quanto, assim, para você e o quanto você enxerga no Brasil, o quanto ainda, talvez, certos privilégios já ajudam alguma pessoa a chegar nesse estágio de foda-se, ou isso não é determinante, o quanto isso é determinante, porque isso existe, isso é polêmico. Vamos polêmico. lá. 56% da população brasileira sofre de algum tipo de insegurança alimentar. 56% da população brasileira sofre de algum tipo de insegurança alimentar. Que ela pode ser aguda, que ela pode ser moderada e que ela pode ser profunda. São 3. Ela tem três níveis. Né? O primeiro é aquela que o indivíduo não sabe o que ele vai comer hoje à noite. Essa é a mais tensa. Desses 56% é quase 58%. Ou seja, estamos falando aí de aproximadamente 40 milhões de brasileiros não sabem o que vão comer hoje à noite. Ele não sabe se ele vai ter alguma coisa para comer à comer, noite. né? A segunda é aquele indivíduo que não sabe o que vai comer nos próximos 10 dias. E o terceiro é aquele indivíduo que perdeu o emprego, pegou o dinheiro de indenização e ele tem para comer nos próximos 3 meses. Então, estamos falando de 56% da população. Então, nós somos pessoas absolutamente privilegiadas. Eu tenho essa consciência do privilégio que nós temos. Vai demorar para mudar essas questões no Brasil? Vai. Nós somos um país muito injusto. É que a gente vive numa bolha, né? Concorda? Estamos sempre numa bolha, sempre aqui entre nós, conversa. Mas não precisa ir muito longe. Olha para o seu dia a dia, algumas pessoas que trabalham com você no seu dia a dia, você vai entender um pouco como é que é a dinâmica. Então, sim, somos pessoas privilegiadas. Mas se você tiver o que fala a Adélia Prado falava o seguinte: eu não quero faca, eu não quero queijo, eu quero fome. Hoje, a escola não é mais o único lugar que você aprende. E as empresas não é mais o único lugar que você trabalha. Rafael, alguma dúvida hoje que se você tiver fome, você tiver um telefone celular na mão, acesso à internet, tá bom, não tem internet, vai para uma biblioteca pública, você consegue se desenvolver? Só que é o seguinte, 84% do conteúdo consumido na internet é puro entretenimento. Então temos um problema, concorda? Temos um problema. Né? Claro, talvez em locais mais... Eu saí ontem essa estatística. 23 milhões de brasileiros não têm internet. 23 milhões de brasileiros não têm internet. Então são 23 milhões de pessoas, teoricamente, que são exclusas, concorda? Estamos falando de quase 5 uruguais. Exclusas. Então, essas são as injustiças. O número de 2019, que eu me lembro, né? Assim, 1% dos brasileiros ganham, em média, mais de 27 mil reais por mês. Em média. O que significa que tem gente que ganha muito mais, tem gente ganhando menos que isso daí. 2% ganham acima de 15 mil reais por mês. 7% estavam entre 3 mil e 9 mil reais. Então a gente está falando até agora de 10%. 10%. São 21 milhões de brasileiros. Isso significa que 200 milhões de brasileiros, né, 190 milhões deles, ganham menos de 3 mil por mês. E o salário mínimo do Brasil deveria ser 4, mais ou menos, né? Que é essa estatística que eles colocam. Se fosse o que a gente precisa de fato, né? E ali eram 100 milhões de brasileiros que vivem com menos de 500 reais por mês. Hoje, com 500 reais por mês, você vai no supermercado e você sai com sacolinha na mão. Você já não enche um carrinho. A gente não vê isso, mas é um problema sério, sim. Nós temos que melhorar.
Eu reconheço. Metade do país passa fome. Passa 56% da população passa fome. Né? Então, assim, é surreal. Não, é surreal. A hora que você vive num grande centro, está acostumado a ver shopping, carro novo, apartamento novo e coisa e tal, você não tem muita noção dessa realidade. E muitas dessas pessoas buscam refúgio no marketing digital, no dropshipping. Dropshipping, sim. Não. Olha, nesses termos que vem surgindo para... Olha, você deu um baita de insight. O Brasil hoje tem 10 milhões de influencers. 10 milhões de influencers. Desses 10 milhões, 2 milhões e 600 vivem exclusivamente como influencers. Salário médio dessa turma, R$ 2.564. É um bom salário, concorda? É que a gente não vê aquele influencer de Pomerode, na minha cidade, Santa Catarina. Tem 2 ou 3 influencers na cidade. Ele não vai aparecer para nós aqui em São Paulo. Concorda? Você é italiano da cidade mais alemã do Brasil? Não é Pomerode, chama-se Rio dos Cedros. Eu falo Pomerode porque ela faz divisa com o Rio dos Cedros. Né? Mas o que você está falando difere o famoso do influencer, Sim. não é mais aquele famoso global. Não. Você tem aí, claro, tem uma quantidade pequena, mas relevante de celebridades. Você pega esse indivíduo de Pomerode, ele é influencer, então ele fala sobre as belezas de Pomerode. Outro fala sobre as vacas holandesas de Pomerode. Ele é um influencer de vacas holandesas de Pomerode. Ele tem 3 mil seguidores. E ele faz post lá para a casa agrícola da cidade. Ele faz post lá para o indivíduo que vende ração. Então, ele tem o público dele. E cada post ele cobra 500, 600. Ele faz conteúdo e tal. E os 3 vivem muito bem na cidade. Entendeu? Ganhando R$ 2.500. R$ 2.500, R$ 3.000 e tal. São 2 salários mínimos. São 2 salários mínimos. A pergunta que você faz, você acha que ele quer trabalhar numa malharia? Quer trabalhar numa metalúrgica? Se ele pode estar lá fazendo os posts dele, algo com propósito, que ele curte em casa, fone, conteúdo, vídeo, foto, e fica lá vendo quantos likes, quantos compartilhamentos. Então, nós temos 2 milhões e 600 mil brasileiros. É quase 2,6% da população economicamente ativa brasileira. O nosso ministro da Fazenda da população e é 2,6% da PE, né? Da PE, da população economicamente ativa. O nosso ministro da Fazenda veio a público em março desse ano. Aqui não estou falando de política, só estou falando de cenário. Eu estou reproduzindo o que eu leio nos jornais. Um jornalista perguntou se ele ia tributar as plataformas asiáticas, a Chain, a Shopee, a AliExpress. Ele falou que sim. Aí o jornalista perguntou se ele conhecia a Chain. Ele falou, nunca ouvi falar da Chain. E a Chain, ano passado, faturou 7 bilhões no Brasil, mais do que a C&A. Deveria ter ouvido. Deveria ter ouvido. Quando ele ameaçou, milhares de brasileiros levantaram as mãos e falaram, não. Você não vai tributar. Nós vivemos de dropshipping. Você vai tirar o nosso trabalho. E isso deu um barulho nas redes sociais, lembra? Deu um baita de uma fricção nas redes sociais. Milhares e milhares de brasileiros levantaram as mãos e falaram, não, você não vai tributar. Isso aqui é o nosso ganha-pão. Se você tributar, eu perco esse meu trabalho. Eu sou um empreendedor. O Brasil tem 2 milhões de influencers, 1,5 milhão de motoristas de aplicativo, 400 mil entregadores de aplicativos de iFood. O Brasil criou nos últimos 5 anos 6 milhões de MEIs. 6 milhões de MEIs. Né? Boa parte graças a quem? Ao Pix. O Pix dinamizou muitos negócios. Mas muito negócio foi dinamizado, foi viabilizado em virtude do Pix. Né? Eu tenho uma assistente que trabalhou comigo e hoje ela trabalha para mim nas nuvens. Ela faz alguns trabalhos nas nuvens para mim. E ela montou um e-commerce de artesanato. Fatura seus 7, 8 mil reais por mês. Pergunta se ela quer voltar para o mundo executivo. Não quer mais. Ela trabalha para mim porque ela me conhece, trabalhou comigo na Tecnisa. E tem lá o e-commerce dela. Viabilizou com o MEI. Ela montou uma MEI, né? Pix para cima, Pix para baixo. Não precisa nem cartão de crédito porque são tickets baixos. Então ela não deixa lá a taxa do cartão de crédito. Ela faz por Pix. E viabilizou o business dela. Viabilizou o negócio dela. Eu estava agora no Maranhão, faz uns 4, 5 meses. Aí teve um dia do passeio que falou, eu queria conhecer pobreza. Pobreza para valer. Eu tenho que me sensibilizar mais com isso, tá bom? Vamos ver pobreza. Pobreza, daquela pobreza que a gente às vezes vê em documentários. Aí fui para um local bem pobre lá, bem pobre. Aquela situação de alta vulnerabilidade. Aí veio uma senhora com 2 filhos pequenos e perguntou se eu queria comprar castanha, né? E eu falei, não tenho dinheiro. Ela mostrou o QR Code. Com o QR Code eu paguei, comprei lá 3 pacotes de castanha, 30 e 40 reais. Muito mais para ajudar. Onde é que ela tinha conta? No PicPay. Entendeu? Ela conseguiu viabilizar o business dela porque tem um banco digital. Ela certamente não teria conta no Bradesco, porque o Bradesco, então o Banco do Brasil... Era o papo dos desbancarizados. Desbancarizados, né? Ou seja, essa pessoa, do jeitinho dela, está tendo a renda dela. Né? Então, esse é um Brasil que nós não estamos enxergando. Então, olha que número interessante, só para vocês verem como
os órgãos públicos não estão capturando sinais, os economistas não estão capturando sinais. É vergonhoso essa informação que eu vou falar. No começo do ano, todas as casas de investimento no Brasil, o Boletim Focus, Banco Central, os economistas, todo mundo falava que o Brasil ia crescer menos de 1%. Ficou entre 0,8, 0,9, 0,75, mas todos foram unânimes em afirmar que o Brasil ia crescer menos de 1%. 8 meses depois, todos vieram a público e estão projetando um crescimento esse ano, em 2023, para o Brasil, de 3,2%. Rafael, é muito erro. Uma coisinha, vou crescer 0,8, puxa, erramos, crescemos 1,2%. A última vez que a gente teve 3% era pleno emprego, tinha 4 milhões de desempregados. Muito bem. Então, olha que interessante, erramos em 400% em 8 meses, não é que erramos em 4 anos. Em 8 meses, erramos em 400%. Por quê? Porque são esses atores novos que estão movimentando a economia e nós não estamos capturando isso. Porque todos os fins, eles não aparecem, o influencer não aparece, o motorista de aplicativo não aparece, o entregador não aparece, o indivíduo que trabalha no Get Ninjas, né, não aparece. Até aparece lá com o MEI dele e tal. O Brasil tem 7,8%, que é a taxa de desemprego hoje. Para nós é pleno emprego. Para nós aqui, que somos pessoas privilegiadas, é pleno emprego. Agora, olha que interessante, tive uma matéria muito interessante falando sobre os motoristas de aplicativo. 86% deles não querem voltar para o mercado formal de trabalho. 86% deles falam, eu não quero ser CLT. Não adianta vocês quererem regulamentar, eu não quero CLT. Porque se ele virar um CLT, concorda que ele vai viver sob ordens? Sim. Vai ter que acordar às 8 horas da manhã, parar meio-dia, voltar às 2, até às 6. Ele falou, não. Por que eles não querem votar? Boa parte da receita da receita dele, porque... Em vez dele pagar 10% de imposto, ou 6%, que é o que começa na MEI, se eu não me engano, ele vai pagar muito mais. Mas sabe por que eles não querem votar? Tem que pagar 8% ao mês de retenção de INSS. Ele não quer votar por causa da flexibilidade, Rafael. Sim. Ele quer trabalhar de sábado, não quer trabalhar domingo, quer trabalhar à noite, não quer trabalhar na quarta, quer trabalhar na terça. Eles não conseguem mais conviver com o diário. A esposa trabalha num horário, o marido no outro, um leva as crianças na escola, o outro busca. Desses 86, 40% tem uma segunda atividade. Ele faz bico em outro lugar. Ele é motorista, mas ele é garçom, ele também é um Get Ninja, entendeu? Ele é corretor, ele tem... E está feliz da vida. Porque ele faz a jornada dele. Ele faz o horário dele. Né? É autonomia. Então, nós estamos construindo um país aí diferente, que não aparece nas estatísticas. Eu estou lendo muito os dados do IBGE, eu vejo que o IBGE não captura muitos sinais como esse, que são coisas interessantíssimas que estão acontecendo no Brasil e provocam esse tipo de erro, assim, que é um erro, para mim, muito grave. Você errar em 400% em menos de 4 meses, em menos de 8 meses. Né? É uma dinâmica nova. Não tem emprego, mas tem trabalho. 7,8% de desemprego, que é a taxa hoje do Brasil, que foi divulgada agora em agosto, é pleno emprego para nós. Basta você abrir uma planilha de Excel e um PowerPoint, você está dentro, concorda? Agora tem, sim, um descasamento de competências que nós, enquanto iniciativa privada e o poder público, o que nós vamos fazer com esse 7,8%? Vocês já viram aqui em São Paulo a Motu? Aquelas motos verdes movidas a energia elétrica que os entregadores estão usando? É uma startup chamada Motu, que são motos, não são motos, como é que chama? Mobilete? Não. A antiga Mobilete? Não, um pouquinho mais a Mobilete, tem um nome. Patins? Não. Scooter. Uma scooter, boa, scooter, elétrica. O entregador paga R$170 por semana. Direito a recarga, IPVA, assistência técnica e seguro. R$170 por mês. Por semana. Por semana, desculpa. Rafael, você começa a ver em São Paulo novamente o atraso nos canteiros de obra. Construtor atrasando a obra, porque não acha operário. Esse operário não quer mais trabalhar na obra com o de Allen, acordar às 5 horas da manhã, pegar 3 ônibus, trabalhar em ambientes hostis com liderança hostis. Se ele souber ler e escrever, não precisa mais do que isso, ele vai fazer uma entrega com a moto. Por 7 mil por ano ele está alugando a scooter. A Caloi relançou há pouco tempo a Mobilete. A clássica. Né? Acho que até moscou de não trazer elétrica, né? Mas... Boa. Isso é um novo negócio, é uma empresa que não existia há 2, 3 anos atrás. Tem gente, tem funcionários, tem sede, contrata pessoas, etc. O grande desafio do Brasil nos próximos 5 anos, e é desesperador, é que nós não temos gente no Brasil para tocar negócio. Não tem. E era o gancho da próxima pergunta. Já vi essa tua fala outras vezes, mas queria trazer para o debate. Onde é que a gente encontra os grandes profissionais hoje?
Porque até então, historicamente no mercado, você ia para uma escola de primeira linha. Pelo menos aqui na Grande São Paulo, nas capitais, você ia para as principais universidades. É o que você falou, botava um anúncio ali, caía 200 currículos e você tinha gente de sobra para escolher, né? Que tinha estudado numa escola de elite, estava fazendo uma graduação de elite. Hoje esse perfil é diferente. Totalmente. É o cara que é o autodidata, o autônomo, o microlearning, é o curioso, é o fuçador. Qual que é a tua visão sobre esses novos Eu vou te contar uma história. Deixa até eu te dar o direcionamento aqui, pensando de novo na questão do game changer, da virada de jogo. Né? Como é que quem está ouvindo a gente consegue se direcionar para isso? Boa. Pra, tipo, olha, em vez de eu pagar 5 anos de uma faculdade cara, onde é que eu posso investir esse dinheiro para aprender mais e melhor? Excelente pergunta. Vou contar a história do meu sobrinho, 19 anos. Ele foi fazer um curso de Marketing Cloud na Salesforce. R$ 2.500, 48 horas o curso. Terminou o curso, foi no LinkedIn, colocou Marketing Cloud Certificate by Salesforce. 15 dias depois ele conseguiu um emprego, R$ 9.000 mês. Ele não vale 1.200. Ele não vale 1.200 reais, tá? Não vale 1.200. Não vale nunca 1.200. 19 anos. Tomara que o chefe dele não veja esse 19 podcast. anos. Né? R$ 9.000 mês. Por quê? As escolas Tomara viraram... que ele não veja. As escolas viraram empresas e as empresas viraram escolas. A escola não é mais um lugar que você aprende. A escola não é mais um único lugar que você aprende. E as empresas não é mais um único lugar que você trabalha. Ele se formou por uma escola ou por uma empresa? Você formou por uma empresa. Né? Então... cada vez mais as empresas... E talvez se ele tivesse feito uma escola de primeira linha, ele não teria Não, R$ 9.000 eu ia chegar lá. Eu dei aula nas melhores escolas de negócio do Brasil. Quando eu formava um aluno no curso de MBA e pós-graduação, ele terminava o curso, quando ele conseguia um emprego de 7, 8 mil reais, ele dava pulo desse tamanho. Ele falou, achei um emprego na minha vida. Mas ele estudou 2 anos, ele foi lá 112 vezes na escola, deixou lá aproximadamente... 50, 60 mil reais, foi submetido a provas, a estresse, a idas e vindas e tal, 6, 7 mil reais dava pulo desse tamanho. O meu sobrinho, que não vale 1.200 reais, ganha 9 mil reais porque ele fez um curso de Marketing Cloud na Salesforce. Então é o seguinte, os meus pais foram numa geração que eles foram contratados pelos braços, força física, né, disposição física. Então. Eu fui de uma geração que fui contratado pela cabeça, pelo meu intelecto, pela minha competência intelectual. O meu sobrinho está sendo contratado pelo coração. Cada vez mais as empresas estão contratando profissionais pelo coração porque não tem gente no mercado. Então o que ele está contratando? Gente que tem fome, que tem predisposição, que tem vontade, que tem proatividade. O que essa empresa pagou no meu sobrinho? Não foi a habilidade dele em Marketing Cloud. Ela viu que ele é um cara que tem fome. Porque com 19 anos ele foi fazer um curso, foi buscar conhecimento, pagou R$ 2.500, não é um curso fácil, é um curso difícil. Ela falou, eu quero gente com fome. Contrata por comportamento. Por comportamento. Ela está contratando ele pelo coração. Não está contratando ele pela cabeça. Porque ela sabe que não tem esse profissional no mercado. Né? Então, vamos buscar competências socioemocionais. E não competências técnicas. Não tenha dúvidas. Ele não está preparado para ganhar 9 mil reais mês. Mas ele entra, acerta perto do Rafael. O Rafael é um bom líder. Alguma dúvida que em 6 meses, 7 meses você forma ele? Né? Ele já tem vontade. Ele já tem uma introdução básica ao Marketing Cloud. O indivíduo demonstrou fome com 19 anos fazer um curso como esse, toma para dentro. Nós precisamos de gente com fome, e não gente com capital intelectual só. Porque você pode ter o capital intelectual, aliás, o que eu mais vejo, né, eu tive o privilégio de dar aula nas melhores escolas de negócio do Brasil, os meus alunos são alunos de altíssima qualidade, todos falam inglês, espanhol, javanês, urino azul, enfim, só gente maravilhosa. Mas falta fome. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 20 e um filho de 18. O maior desafio que nós temos, pais de classe média alta como eu, é como gerar fome para quem tem tudo. Você tem filhos. Você vai enfrentar... Você pode ter... Há exceções, mas a maioria, eu falo com pais de todos os amiguinhos dos meus filhos, todos nós temos a mesma reclamação. Como gerar fome para quem tem tudo? Porque eles têm tudo. Eles não têm fome. E as empresas não estão contratando o fato de ele ter estudado em escola A, escola B, ou falar inglês. Essas escolas estão contratando gente que tenha fome. Fome. Vocês não enfrentam isso no dia a dia? A ausência de fome? Mas você está dizendo que existe uma apatia no mercado? Apatia. Sentido, não tem fome. Da nova geração. Não tem fome. Não tem fome. Né? Você não precisa de gente com faço fome. Um teste, às vezes. Quando a gente divulga vaga na empresa, o pessoal vem me chamar no inbox. Nossa, professor, eu vi aquela vaga de emprego. O cara usou emprego, já me dá um arrepio. Eu falo, cara, é o seguinte. Para essa vaga, a gente está selecionando gente que gosta muito de ler. Desses 3 livros aqui, você já leu algum? Não.
Então lê o primeiro e me traz um resumo Zoom. com a tua opinião que eu te dou o segundo. Ninguém nunca volta para pedir o terceiro. É isso aí. Eu falo, cara, se o cara não consegue ler os 3 livros, eu não quero ele trabalhando comigo. Então você acabou de falar, leitura, que era a minha maior dor como professor. Os alunos não leem. Não leem. Ao longo da minha jornada, eu me frustrei muito com essas questões das dificuldades que eu tinha de convencer os alunos da importância da leitura. Né? No começo, quando não tinha rede social, eu falava, leia um exame, leia um meio mensagem, um propaganda em marketing. O mínimo que você tem que ler são esses livros que fazem parte do trade. Né? E não li. Depois com as redes sociais, mas o pessoal lê muito entretenimento, entendeu? E pouco conteúdo relevante. A conta chega lá na frente, entendeu? Não é por conta muito de um acúmulo de um excesso de informação, e no excesso de informação o cérebro cansado consome entretenimento para descansar o cérebro. Não é um Boa. jogo como esse. A gente está tratando ali como criminosos, mas às vezes tem o lado um pouco de vítima também, né? Sim. Não tô querendo relativizar, mas Eu acho que é a questão da existe prioridade. Assim, uma vez uma aluna, num curso presencial, ela falou, eu não tenho tempo. Eu falei, me empresta seu celular desbloqueado. Aí eu fui no relatório de atividade da última semana. Eu falei, olha, você passou 21 horas no Instagram e no TikTok na última semana. Se você reduzir isso pela metade, eu não estou te pedindo muito, você ganha 1h30 por dia para ler. Se você ler devagar, você vai conseguir ler umas 20 páginas por dia. Eles dão um livro por semana. Sensacional. Dá. Sensacional. É questão de prioridade. Rafael, É o que um sensacional. médico meu falou pra mim em relação à saúde. Ele falou, olha, eu sei que você trabalha 10, 11 horas por dia. Você consegue fazer em 9 horas o que você faz em 10. É só questão de se organizar. Então você tem 1 hora por dia pra ir pra academia? Sim, senhor. E eu não aceito desculpa. Eu falei, beleza, esses dias eu voltei pra refazer o check-up, porque o seguro de vida me exige todo ano, né? 15 quilos a menos. Ele falou, eu não disse que você tinha 1 hora? Ele não me deu os parabéns. Ele falou, eu não vou te elogiar. Você ainda tem mais peso pra perder. Mas eu não disse que você tinha 1 hora por dia? Eu falei, que cretino. E ele tem 200% de razão. Então, acho que é uma questão de prioridade. Sim. De Um dos foco. princípios do sucesso, Rafael, é o adiamento de prazeres instantâneos. Aprender a domar seu centro de Exatamente. recompensa. Um dos que você acabou de falar agora, Rafael. Eu falo para meus filhos, vocês têm que aprender a adiar prazeres instantâneos. Como você falou, é 1 hora a menos no TikTok, 1 hora a menos no Instagram, 1 hora a menos no game, 1 hora a menos no futebol. Na série. Não você importa. tem tempo de 10 horas para Exatamente. maratonar É o uma série, você tem adiamento. 2 para ler. É o adiamento de prazeres instantâneos. Agora, decisões fáceis, tempos difíceis. Decisões difíceis, tempos fáceis. E eu falo isso para meus filhos, tento o tempo todo ajudá-los nessas questões. Não é fácil. E eu também me coloco no lugar deles. É muito entretenimento bom. Né? Sim. É série, é games, é redes sociais. algoritmo preparadíssimo para roubar sua Não atenção. tem amigos no WhatsApp, paqueras, flertes, resenhas. É muito entretenimento. É muito entretenimento. É difícil você conseguir a concentração dessa turma. É muito difícil. Lembre-se, eles depois vão para o mercado de trabalho. Né? Quantas vezes coloca a turma para ler contrato? É difícil, viu? Porque você ler contrato, você precisa ter concentração para ler um contrato. Né? Pra ler um A4 A ler um já A4, é bem né? Então, difícil. Eu tô feliz Não. que eu cheguei na idade que eu já tenho advogado para tudo. Tem advogado de família, tem advogada para isso, tem advogado corporativo. Chegou o contrato, vê para mim se tá tudo certo. Tá certo, é isso aí. Eu não vou ler esse bagulho de 15 páginas. Não, são desafios enormes aí com essa turma que está chegando. E quando um profissional que nem o meu sobrinho, que não vale 1.200, ganha 9.000 reais, resolve fazer um curso de marketing cloud, a empresa olhou para ele e contratou o coração dele. Falou, esse cara eu quero no meu time. Você não está contratando também pessoas pelo coração? Sim, porque não o tem cara gente chega e formada. fala, eu fiz esse blog aqui, eu consegui ranquear ele para isso e aquilo no Google. Você acha que tá bom? Eu falo, olha, eu tenho vaga aberta, quer conversar? Porque assim, o cara quer função, e para todos os alunos, né? Eu faço uma formação de SEO, lá custa 6.000 reais. A gente bota 40 alunos por turma. Aí tem 2, 3 alunos que assistem todas as aulas, e aí chega no final da aula, o cara, pô, eu fiz esse blog aqui aplicando as coisas que eu aprendi na aula. Me disse se tá bom? Não é parte da proposta do curso a gente fazer prova, certificado, avaliação. Eu faço questão de olhar. E se o cara fez direito, eu deixo a vaga na mesa. Eu falo, quer conversar? Porque assim, é difícil achar a pessoa que tem iniciativa. Sim, é Que difícil. tem tesão. Que fala, cara, me dá um negócio. Ó, histórico, né?
durante a pandemia, a gente derrubou o preço dos nossos cursos lá. O Essencial de Marketing Digital custa R$3.000. A gente abaixou para 77 por mês. A pessoa podia assinar e assistir, são 150 aulas. Se ela assistir 2 aulas por dia, o que não dá 1 hora de aula, em 6, 7 meses ali a pessoa conclui o curso. E aí tem alguns casos que são muito emblemáticos. Algumas pessoas que estavam numa situação de desespero. Você falou, cara, eu não tenho nem os R$77. Eu falei, eu te dou acesso ao curso. Não assistia mais do que 5 aulas. E aí tem uma menina, Carol, eu sempre cito o exemplo da Carol. Primeiro que tem o nome da minha filha, então me marcou. Ela falou, Rafa, me passa seu endereço. Isso foi no dia do meu aniversário. Que eu quero te mandar um presente. Eu falei, por quê, Carol? Ela falou, antes da pandemia eu ganhava R$2.500. E eu não podia sair de casa porque eu não tinha dinheiro e eu apanhava do meu marido. Eu fiz o seu curso durante a pandemia, hoje eu ganho R$8.000. Eu saí de casa e minhas 3 meninas estão estudando em escola particular. Eu arrepio toda vez que eu conto essa história. Eu falo, cara, essa menina deu muito valor. E ela não me pediu o curso. Né? Então, assim, é aquele gosto de falar, olha, a pessoa que quer, ela faz. Ela faz. Então, a pessoa que tem iniciativa, que é o que você fala do coração, ele dá um jeito de fazer. Dá um jeito. Ele dá um jeito. Eu sou fã do Robert Sapolsky, né, que é o maluco do comportamento. Faz uns 4 anos eu descobri que tinha uma disciplina inteira dele em Stanford no YouTube. Eu falei, caraca, velho, eu não tô pagando nada para estudar numa universidade que custa, sei lá, $100.000 por ano e eu posso fazer uma disciplina inteira com o Sapolsky. Beleza. Ele fala enrolado, no inglês difícil de entender, não tem legenda, o vídeo é ruim porque é de 2009, sei lá. Eu vi a disciplina inteirinha 2 vezes. Eu falei, é querer. Né? Hoje você entra numa Coursera da vida, tem curso por R$25. Numa Black Friday você paga R$30 e tem acesso a dezenas de cursos. Então, quem quer faz. Né? É o que o Rafael comentou há alguns instantes. Né? Rafael, nós temos sim um problema de injustiça social nesse país. Tá? Eu reconheço que tem. Mas nunca foi tão fácil acessar conhecimento como nos dias atuais e está democratizado. Tá? Então, tirando aqueles 23 milhões de brasileiros que não têm acesso à internet, e aí é um problema sério, os demais têm. Ah, mas eu não tenho condição de comprar um pacote. Então vai num centro cultural vergueiro, né? Passa uma tarde lá no Wi-Fi, e lá você vai acessar conteúdo de ponta. Né? O que falta também é um pouco de garra e determinação. Né? Sim. Mas aí tem gente que fala, mas a pessoa não tem estímulo. Bom, aí eu já não consigo mais defender meu ponto de vista. Eu saí do interior de Santa Catarina com 17 anos para ganhar a vida na cidade de São Paulo, onde que na época não tinha nada desses recursos, mas eu tinha fome. E você falou bastante das transformações que você fez na vida, né? Das viradas de chave. E você se colocou numa posição de aprendizado eterno. Eterno, né? sempre. E a gente está fechando aqui o Game Changers. E a gente falou bastante de viradas de chave, mas eu queria um último Game Changer, que é qual você acha que é a sua próxima virada de chave, o seu próximo aprendizado que você vai ter que lidar com isso para evoluir mais? Olha, eu acho que cada vez mais é gente. Cada dia mais. A gente falava em gente e tal, mas eu estou ciente que cada vez mais o sucesso da minha jornada aqui para frente vai ser a capacidade de influenciar pessoas, motivar pessoas, engajar pessoas, conquistar coisas através de pessoas. Lembre-se, quando você nasce, você é banhado por uma pessoa. Quando você morre, você é banhado por uma pessoa. Então, são pessoas. Cada vez mais você vai precisar ter senso de time. Você não fará mais as coisas sozinho. Você vai ter que saber conviver com pessoas e cada vez mais pessoas diversas e que pensam diferente, né? Conviver com a pluralidade, que é uma coisa que a gente não estava acostumado, né? Hoje, cada vez mais, você tem que saber conviver com toda essa pluralidade, com o diferente, com pontos de vista diferentes. Eu acho que passa por aí. Né? A vida tem 4 S's. Você tem o S da sobrevivência, que geralmente vai até os 24, 25 anos. Né? Primeiro carro, um Corsa 1.0, sem direção, sem travas, sem ar-condicionado. O segundo S é onde vocês estão e eu saí desse S, que é o S do sucesso. Geralmente vai dos 25 a 50, não tem uma data cravada, mas uma ordem de referência. Quando você está constituindo família, criando filhos, estudando, viajando, fazendo o teu repertório, fazendo as tuas economias. O terceiro S, que é onde eu entrei, é o S do significado, da significância, do propósito, que vai dos 50 até os 75 anos.
E dos 75 anos em diante é o S do sossego, onde está minha mãe. Né? Então eu estou migrando do segundo S do sucesso para o terceiro S, que é o S do significado. E nesse S, cada vez mais, a prevalência é gente, 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 gente. É impressionante como hoje eu me relaciono com muita gente, converso com muita gente, faço negócios, faço as coisas acontecer, mas sempre com essa visão de ecossistema. E ecossistema são pessoas envolvidas, né, com micro especialidades, com micro temas, com micro conhecimentos que te ajudam na jornada. E uma coisa muito importante que eu não falei aqui, mas eu queria deixar frisado. Eu ouvi recentemente um podcast do Carlinhos Brown, num programa chamado Fim de Expediente, da CBN, com Dan Stuber. Eu não ouvi o podcast ao vivo, eu fui para a academia e resolvi, naquele dia, de forma aleatória, ouvir um podcast do Carlinhos Brown. O Dan Stuber perguntou para ele: Carlinhos, qual é o segredo do sucesso? Você sempre teve uma infância pobre, morou em regiões de alta vulnerabilidade social, na Grande Salvador, e você hoje é esse cantor de notoriedade nacional e internacional. E ele respondeu o seguinte: eu sempre abracei oportunidades frágeis. Falei, puxa, eu quero ver como é que ele vai defender essa máxima dele. Ele falou o seguinte: quando eu comecei a minha carreira, eu cantava em batismo. Depois eu fui melhorando e tal, me chamaram para cantar em festa de primeira comunhão, crisma e tal. Depois me chamaram para tocar em casamento, eu estava aí na comunidade. Um dia me chamaram para tocar numa festa de casamento chique em Salvador. Nunca tinha tocado em Salvador, e uma festa chique. Fui lá cantar. Quem que estava na festa? Caetano. Caetano me viu. Falou o seguinte: gostei de você. Meu assessor vai te ligar. 9 meses depois, o assessor ligou para o Caetano. O Caetano ligou para ele. E aí o assessor falou: o Caetano quer falar com você, ele tem 45 minutos. Pode vir aí amanhã às 15 horas. Fui lá eu. O que era para ser 45 minutos foram 11 horas. Compus 3 músicas, fez uma série de arranjos, etc, etc. Resumindo, não deixe de abraçar oportunidades frágeis. Essa oportunidade frágil hoje pode se tornar amanhã uma oportunidade forte. Claro que não são todas oportunidades frágeis que se tornam oportunidades fortes. Né? Eu, em 2016, o Júnior Bonielli, que é o fundador da Startse, eu conheci ele de mercado e tal. Ele me convidou para dar uma aula. Eu falei: Buzelli, estou começando aqui um negócio de educação e tal. 11 horas da manhã, fui lá dar aula para ele. 11 horas da manhã, falei: Júnior, 11 horas da manhã não posso. Vai quebrar minha agenda. Mas eu fui lá. 8 alunos. Aí passou um mês e falou: Buzelli, a turma gostou de você e tal. Sabe que você poderia voltar a dar uma outra aula para mim? Agora vai ser de manhã, 8 horas da manhã, para não quebrar a tua agenda. Aí fui lá eu, 20 alunos. Aí passou mais um mês e falou: pô, Buzelli, eu estou formando a terceira turma, dá para você vir dar aula no final do dia, agora para também não quebrar a tua agenda, para fazer o fechamento. Aí já tinha 50 alunos. Depois 100 alunos, 200 alunos, depois 2.000 alunos, 3.000 alunos. Né? Resumindo, quando eu saí da Tecnisa, a Startse me chamou para ser um micro sócio deles. Ou seja, lá em 2016 era uma oportunidade frágil, muito frágil. E que depois, ao longo do tempo, se tornou uma oportunidade forte. Hoje eu sou professor, sou curador de conteúdos, ajudo lá na construção de cursos, sou um micro sócio, tenho um partnership lá com eles, estou muito envolvido com essas questões de mentas educacionais e tal. Era uma oportunidade frágil. Igual a essa, eu tenho vários exemplos da minha vida que eu abracei oportunidades frágeis e que depois se tornaram oportunidades fortes. Né? A gente se conhecia pelos corredores da vida. Hoje estamos aqui fazendo um podcast. Aqui um mês eu vou gravar uma aula para você, vou conhecer pessoas que vão me conhecer, que vão me chamar para uma palestra aqui, uma para lá. Exatamente essa história. Exatamente contar, e aquela oportunidade frágil se tornou uma oportunidade forte. Né? E eu, às vezes, vejo que muitas pessoas só querem abraçar oportunidades fortes. Elas não querem se atirar para oportunidades frágeis. A vida é feita de oportunidades frágeis. Né? E se não deu nada, você aprendeu alguma coisa, conheceu alguém, fez uma conexão, aprendeu com o erro, né? Porque eu também já entrei em algumas furadas. E faz parte da vida. E está tudo certo. E segue a jornada. Né? A gente geralmente vai mais errado que acertado. Isso. A maturidade, ela não vem com os anos. A maturidade vem com os danos. Né? Eu tenho 57 com mentalidade de 30, mas os danos que eu acumulei ao longo da vida são compatíveis com os meus 57 anos. Que tempo de qualidade, hein? E assim, eu ia contar exatamente essa história. Da mesma forma que a história dele na Startse foi assim, a minha com o Romeu foi assim. Eu fui dar a primeira aula no INSPER, a convite lá do Gustavo Reis. Tava o Romeu ali na primeira fila. Foi meu primeiro contato pessoal com ele. Depois recebi convite para um evento, vi que ia ter a palestra dele. Falei: eu vou lá porque eu quero conversar com ele
10 minutinhos. Sentei na primeira fila, terminou a palestra, ele tirou foto com todo mundo. Eu falei, mestre, tem um minutinho para mim? A gente conversou 20. Aí a gente descobriu que ia para o mesmo evento, o HJ Conference, lá em Concórdia. Lá em Concórdia. Aí ele falou, vamos almoçar lá. Aí eu Boa. falei, beleza, ganhei um almoço com o Romeu. Ficamos, acho que umas 3 horas conversando. E desde então, todas as vezes que eu acessei o Romeu, ele foi extremamente gentil, fez várias conexões. Aí agora chamei ele para fazer a abertura do MMA, ele aceitou. Eu falei, é essa questão das conexões e da gentileza, né? Das oportunidades que a gente recebeu ou que a gente criou, de passar para outras pessoas, né? De abrir portas para os alunos. Sensacional. Para os contatos, para profissionais, e muitas vezes sem ganhar nada com isso. Conectar uma ponta com a outra, fazer o ecossistema funcionar e aquela coisa boa. O que a gente dá de bom para o mundo volta para a gente, né? Quem agradece ganha, quem reclama perde. Mestre, muito obrigado pela conversa. Obrigado a vocês, excelente, muito bom estar com vocês aqui, sucesso na jornada, muito obrigado pelo convite para participar do seu curso, vai ser uma honra fazer a aula de abertura. Sempre bom estar com os alunos. Às vezes a gente desabafa um pouco, mas a gente ama os alunos e as alunas também, né? Todos eles nos ajudam no dia a dia. Não sei se eles nos ensinam muito na sala de aula, mas eles nos obrigam a estudar, a ler, a se conectar. Isso é o grande aprendizado de um professor, né? Se preparar muito bem para dar uma aula boa, uma aula inspiradora, uma aula que de alguma forma impacte a vida dessa turma. O professor nunca sabe onde está essa influência dele. Eu vejo hoje, enquanto vários alunos meus, que foram os meus alunos em 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2008, 2014, e quando eles me encontram, eles falam de coisas que eu fico surpreso com o comentário que ele fez, que de alguma forma impactou ele. Então a gente nunca sabe onde está essa nossa influência. Eu não conheço nenhum professor que escolheu a profissão para ganhar dinheiro. O professor escolhe dar aula porque gosta de dar aula. Não é pela coisa, é pela causa. Não é a coisa. A coisa a gente ganha como executivo, como empreendedor. Sala de aula, nós não estamos pela coisa. Nós estamos pela causa. Eu falo que eu pagaria para dar aula. Muito obrigado, mestre. Obrigado, muito obrigado a vocês. Que bom, obrigado.